é que estão as coisas? Tudo bem com vocês? Bom, good afternoon, class. Boa tarde. Bom, então hoje nós vamos revisar, né? Vamos voltar lá no primeiro conteúdo que a gente viu, fazer uma revisão, passar algumas aulas revisando esse verbozinho que a gente já viu, mas que ele é utilizado em todas as séries, tem uma grande utilidade dentro do nosso contexto, né? Da vida cotidiana, que é, né, o verbo to be. Então, nós vamos ver um pouco como usar o verbo to be em inglês. Bom, esse verbo, ele é um verbo que em português é o verbo ser ou estar. E o verbo ser, ele é usado, né, para a gente fazer pergunta, para a gente dar respostas mais facilmente. Então, é usado dentro de vários contextos, como por exemplo, quem é você? Né? Estamos usando o verbo ser. Quando a gente pergunta como você está, nós estamos usando quem? Também, né? O verbo to be, que é o verbo ser ou estar em português. Por isso que ele é um verbo muito estudado. Muitos de vocês, alunos, se perguntam, professora, desde o sexto ano, sexto, sétimo, oitavo, quer dizer, passei o ensino fundamental inteiro estudando o verbo to be e até hoje eu não entendo o verbo to be. Bom, o verbo to be, ele é um verbo mais utilizado e ele é um verbo irregular. Por isso que ele muda, né? Se modifica quando nós estamos conjugando. Né? Quando ele é conjugado, ele muda a sua forma escrita. Bom, então nós temos aí uma famosa frase, aquela lá, to be or not to be, né? That's the question. Ou seja, a famosa frase de Shakespeare, né? Que é o nosso ser ou não ser, né? To be or not to be. Bom, eis a questão, não é isso? That is the question, eis a questão. Se inicia com o verbo mais utilizado da gramática inglesa, que é o verbo to be, não é isso? Bom, então aí vocês podem já notar, né? Como ele é utilizado, né? O quanto ele aparece nas nossas conversas, né? Do nosso cotidiano. Bom, no presente, em português, ele corresponde a dois verbos do nosso idioma, como eu falei anteriormente, que é o verbo ser e o verbo estar. Esses dois verbos, eles são verbos irregulares, né? O que é um verbo irregular? São verbos que, quando são conjugados, eles modificam a sua escrita. Como, por exemplo, eu digo assim, eu sou, tu és. Tu já mudou a forma de escrita? Não é? Bom, então, por isso que eles são considerados verbos irregulares, tá certo? Por isso é muito comum confundirmos o seu significado em uma frase. Então, por ele ter duas traduções em português, poder significar ser e às vezes significar estar, às vezes pode haver algum mal-entendido, uma falta de compreensão daquele contexto, né, daquela frase. Mas, com o tempo, quando a gente vai utilizando, a gente vai aprendendo e vai entendendo que naquela tradução ele vai significar ser, né? E na outra ele pode significar o estar. Então, vamos acompanhar aqui a conjugação do verbo to be. Bom, então, primeiro passo, lembrando que nós vimos o quê? Temos que conhecer os pronomes pessoais para poder conjugar, fazer essa conjugação. Então, quais são os pronomes que nós temos? Nós temos aí, ó, I, you, he, she, it, we, you e o they, não é isso? Então, vocês podem estar observando que o you, ele aparece duas vezes. Ele aparece lá no singular, como também no plural. Que ele significa, no singular, você, que é como se ele representasse o nosso tu, né? Eu, tu.
que normalmente nós não falamos mais o tu, nós trocamos o tu por você. E no plural, ele significa vocês, né? Que a gente utiliza também como a palavra vosso em português, que nós também não utilizamos mais essa linguagem do vosso, né? Nem do tu, nem do vosso. Ficou quase em desuso. Então, nós trocamos por você e vocês. Bom, professora, mas quem é mesmo o verbo to be? O verbo to be ele apresenta no presente 3 formas. Quais são essas 3 formas? Am, is, are. Tá certo? Am, is, are. Bom, então vamos ler essa conjugação, né? Ver quais são os pronomes pessoais que se relacionam com cada verbo to be. Tá certo? Bom, então vamos lá. I am. Esse I am, o am só é usado uma vez, então vocês não podem errar. E lembrando que o pronome I, que é esse is em maiúsculo, ele deve ser sempre escrito com letra maiúscula. Não importa se ele vem no início da frase, se ele vem no final, se ele está no meio da frase. Ele, né, a palavrinha eu, esse pronome eu, que é escrito com o izinho, ele deve ser sempre escrito com letra maiúscula. Então, I am quer dizer eu sou ou eu estou. Tá certo? Bom, esse daí, como eu já falei, é difícil de errar, né? Fácil de memorizar. Por quê? Ele é usado somente uma vez, uma única vez. Né? Bom, you are. You are. Você é ou você está. He is. Ele é ou ele está. She is. Ela é ou ela está. It is. Ele ou ela é ou está. Lembrando que esses 3 que nós usamos com o verbo is, eles são da terceira pessoa do singular. He, she e it, tá? Aí você pergunta, o it, por que o it está dizendo ele ou ela? Bom, porque o it, ele é um pronome neutro. Quando nós não conseguimos identificar qual é o sexo, né? Ou a gente pode, aí nós usamos o it. Por exemplo, quando a gente fala a criança a gente não sabe identificar se é um menino ou se é uma menina, não é isso? Então, nesse caso, a gente vai ter que utilizar o it. Ou então, quando a gente está se referindo a algum animal que não se conhece, não sabe qual é o sexo, ou um objeto, tá certo? Os objetos, no singular, quando eles representam apenas um, nós usamos o pronome it. We are. Nós somos ou nós estamos. You are. Vocês são ou vocês estão. They are. Eles, né? São ou estão. Eles ou elas, tá? Esse, o they, ele é usado, né? Ele é a terceira pessoa do plural. Por ser a terceira pessoa do plural, significa eles ou elas, tá certo? E também é usado para representar, né? Por exemplo, quando estiver falando de animais, de objetos que estejam no plural, também se usa o pronome they, ok? Bom, aqui do lado nós temos a forma abreviada, onde nós usamos o quê? Os pronomes por completo e um apóstrofe e retiramos a primeira letra de cada verbo. Então, vamos ler. Acompanha aí a leitura, né? Ao invés de ficar I am, fica I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Ok? Bom, mas a tradução é a mesma, apenas a gente usou uma forma contraída, né? Contracta. Às vezes vocês podem usar, encontrar em alguns livros contracta ou
abreviada, né? Porque diminuiu de tamanho. Nós retiramos uma letra do verbo, tá? Bom, então agora vamos a alguns exemplos, né? Do verbo. Exemplos de verbo to be para ser, como nós falamos lá, né? I am a boy. Ou I am a girl. Né? Eu sou um menino. She is a journalist. Ela é jornalista. They are brothers. Eles são irmãos. Então, aqui o verbo to be, ele tá o quê? Tá tendo a tradução, está significando, traduzido como o verbo ser, né? Já no exemplo logo mais abaixo, o que é que nós temos? Nós temos aí o verbo to be, quando traduzido, né? Como o verbo estar, a palavra estar. Então, na primeira frase. You are lovely today. Você está adorável hoje. Então, pelo contexto, a gente consegue traduzir adequadamente, não é isso? Se traduzir como verbo ser ou como verbo estar. Segunda frase. He is studying. Ela está estudando. Terceira frase. We are at our grandma's house. Nós estamos na casa da nossa avó. Bom, então ficou bem claro, né? Diante desses exemplos, que nós vamos traduzir. Quando nós traduzimos, a gente consegue identificar e perceber que se traduz ou como verbo ser ou como verbo estar. Tá certo? Bom, se tiver alguma dúvida, mande uma mensagem para mim, tá bom? Vou aguardar. Bom, então, por hoje é só, né? É uma revisão, são aulas de revisão, tá certo? Então, um beijão no coração, que Deus proteja cada um de vocês e revisem, revejam quantas vezes for preciso, tá certo? Então, um cheirão no coração e que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau! Vou deixar uma pequena atividadezinha para que vocês possam estar respondendo. Bye, bye!